Oi, pessoal! Já pararam para pensar numa coisa que está em todo lugar, é super importante para a gente, mas que a gente não consegue ver? Pois é, o ar. Ele está aí, enchendo nossos pulmões a cada respiração, mas no fundo continua sendo um baita mistério. Hoje a gente vai mergulhar fundo e tentar desvendar essa matéria invisível, descobrindo os segredos que ela guarda. Para essa nossa investigação, a gente preparou um caminho bem legal. Primeiro, a gente encara de frente esse mistério do ar ser invisível. Depois, vamos descobrir os superpoderes dele, um verdadeiro herói secreto do planeta. Aí, a gente vai provar que ele existe usando só um balão. Vamos também descobrir a receita do ar e, para fechar, entender qual é a marca que a gente deixa nele. Parece bom? Então, bora lá! Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Se o ar é invisível, como é que a gente pode ter certeza de que ele existe de verdade? E mais, como saber que ele é afetado pelas coisas que a gente faz por aqui? E esse é o ponto, né? É um verdadeiro paradoxo. A gente não consegue pegar o ar com as mãos, não dá para enxergar, mas, ao mesmo tempo, a gente vê os efeitos dele em todo lugar. É um quebra-cabeça e tanto, mas que, felizmente, a ciência ajuda a gente a montar. Olha só esse contraste aqui. De um lado, a gente tem a força bruta da natureza, algo que a gente não controla de jeito nenhum. Um vulcão jogando gases e cinzas na atmosfera. Do outro, uma coisa que é resultado direto do que a gente faz, a poluição saindo do escapamento de um carro. Nos dois casos, o ar, que é invisível, está sendo alterado de um jeito que a gente consegue ver. Isso prova que ele reage, que ele não é só um espaço vazio. Beleza, então já vimos que o ar é real e que ele interage com o nosso mundo. Mas, achar que ele serve só para a gente respirar, isso é só ponta do iceberg. O ar é, na verdade, um herói cheio de funções secretas aqui no nosso planeta. Pensa só em tudo que o ar faz nos bastidores. É ele que leva o pólen de uma flor para outra, permitindo que as plantas se reproduzam. São as correntes de ar que criam verdadeiras estradas no céu para as aves migratórias. É ele que carrega a umidade que vira chuva e que, basicamente, rega o planeta inteiro. E não para por aí. Ele funciona como um cobertor, regulando o clima da Terra e, de quebra, ainda protege a gente dos raios solares mais perigosos. É muita coisa, né? Incrível. Tá, mas falar é fácil. Como é que a gente prova, na prática, que o ar existe e tem propriedades físicas? Bom, pode esquecer laboratório chique e equipamento caro. A gente só precisa de uma bexiga. Isso mesmo, uma bexiga. A gente chama isso de o mistério do balão. E ele vai ser a nossa prova final. Com essa experiência simples, a gente vai mostrar de uma vez por todas que o ar não é um nada, um vazio. Ele é algo físico, de verdade, que reage a coisas como a temperatura. E a ciência por trás disso é super legal e bem simples de entender. Pensa assim, quando a gente esquenta o ar dentro do balão, as moléculas dele ficam super agitadas, tipo uma festa. Elas começam a se espalhar e aí o ar se expande, ele fica menos denso. Agora, se a gente esfria esse ar, acontece o contrário. As moléculas se acalmam, ficam mais juntinhas e o ar encolhe, se contrai. Isso mostra claramente que o ar ocupa espaço e tem substância, né? E aí a gente chega no ponto principal. O ar se encaixa direitinho na definição de matéria. Sabe por quê? Porque matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o ar faz exatamente isso, mesmo a gente não vendo. O lance do balão pega essa ideia que parece meio abstrata e transforma em algo que a gente pode quase tocar. Ou seja, pode cravar. O ar é matéria. Beleza, então tá provado. O ar é matéria. A próxima pergunta que vem na cabeça é bem óbvia, né? Se ele é matéria, do que ele é feito? Qual é a receita do bolo? Que ingredientes formam essa mistura de gases que a gente chama de ar? Pois bem, aqui está a receita. A maior parte do ar que a gente respira, tipo 78%, é um gás chamado nitrogênio. Aí vem o oxigênio, que é o que a gente realmente usa para viver, compondo uns 21%. E aquele 1% que sobra? Esse é um restinho que tem um monte de outros gases misturados, tipo dióxido de carbono, argônio e por aí vai. Para a gente ter uma ideia melhor dessa proporção, vamos imaginar o seguinte. Se a gente pegasse o ar e enchesse 100 garrafas com ele, a grande maioria, 78 garrafas, estaria cheia de nitrogênio. Outras 21 garrafas seriam de oxigênio. E sobraria só uma garrafinha para todos os outros gases juntos. Essa imagem ajuda a gente a ver como o nitrogênio domina a nossa atmosfera, né? Agora, para a gente fechar o raciocínio, vamos voltar lá no começo. A gente começou vendo como o ar pode ser alterado, lembra? Agora que a gente já sabe que ele é matéria e do que ele é feito,
fica bem mais fácil entender o nosso impacto nisso tudo. E a nossa responsabilidade também. Vamos ser realistas. Existem forças da natureza gigantescas que mudam a composição do ar e que estão totalmente fora do nosso controle. Uma erupção vulcânica, por exemplo, é uma delas. Não há nada que a gente possa fazer. Mas, e esse mais é muito importante, a poluição que sai das nossas indústrias, dos nossos carros, de tudo que a gente faz, essa sim é algo que a gente pode e, na verdade, deve controlar. Aqui, a responsabilidade é toda nossa. Essa frase aqui resume perfeitamente a história toda. Cuidar para não poluir o ar não é uma ideia abstrata, uma coisa distante. É uma questão de saúde, de sobrevivência mesmo. A qualidade do ar que entra nos nossos pulmões depende diretamente do que a gente escolhe fazer, como sociedade. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar. Agora que ficou claro que o ar não é um nada, mas sim uma matéria física frágil que a gente pode mudar para melhor ou para pior, a grande pergunta é: como a gente pode tocar o ar de um jeito positivo? Como podemos protegê-lo? Bom, a resposta com certeza começa com tudo isso que a gente conversou hoje.